Olha só, a gente ainda falando a respeito do aniversário de São Luís, eu estou aqui agora com um convidado mais que especial. Ele que é historiador, que é escritor, que é membro fundador da Academia Ludovicense de Letras, ele é policial rodoviário federal, Antônio Norberto. Muito bom dia, Antônio. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui, pelo convite de estar podendo falar com o público de vocês. Exatamente. Nós iremos, gente, bater um bate-papo a respeito da história de São Luís, né? Ele, como um grande historiador, conhece ali como é que se deu essa história, né? Como é que se deu essa fundação. E eu já começo fazendo uma pergunta, viu, Antônio? A gente sabe que São Luís, né, tem aquela história de ser fundada pelos franceses, depois ser tomada pelos portugueses, holandeses. Muitas pessoas ainda têm uma dúvida, né? Tem ali uma certa dúvida mesmo a respeito de como foi esse processo de fundação. Eu queria que o senhor falasse como foi essa fundação daqui de São Luís, a nossa ilha. Pergunta interessante, Nelson. Primeiramente, dizer que o Brasil tem pelo menos 3 situações importantes no período colonial. A gente tem 3 momentos de destaque, bonitos, digamos assim. Nós temos as missões jesuítico-guarani no sul do Brasil, de 1609 a 1750, os guaranis, os padres jesuítas tiveram um relacionamento muito bom, muito propositivo, e que dali saíram muitas coisas boas para o mundo, bons exemplos para o mundo. Nas palavras de Voltaire, foi o triunfo da humanidade. A gente tem outro momento interessante, foi os holandeses no leste do Brasil, que foi um progresso tremendo. Primeira sinagoga, primeira ponte, primeiro observatório astronômico, o comércio desenvolveu. Recife era uma cidadezinha bem pequenininha ali, uma cidadezinha não, era uma vila de pescador, nem cidade era uma vila de pescador com 40 casas rodeando uma igrejinha de taipa. E aí os holandeses chegaram e fizeram um brinco. Recife fizeram a melhor cidade do Brasil, talvez da América, segundo palavra de Gilberto Freire, na obra Sobrados e Mocambos. Então, e o outro momento bonito desse Brasil colonial? A gente teve outros, mas esses 3 de destaques é exatamente o terceiro, São Luís. São Luís, o Maranhão e essa parte norte do Brasil, que era a França Equinocial. Nós nascemos França Equinocial, que São Luís era a capital. Detalhe, os franceses já estavam aqui desde o início dos anos 1500. Basta lembrar que quando Aires da Cunha e os filhos de João de Barros fizeram uma grande empreitada, a maior do Brasil de todos os tempos, em 1536, naufragaram aqui no Maranhão, no Pastel de Manuel Luís, vieram para cá, os que sobreviveram, e daqui pegaram carona de volta em embarcações francesas, que lá eles chamaram de piratas. Mas ele já estava aqui desde sempre, e quando foi ali no final dos 1500, se instalaram com Fortaleza, o Forte do Sardinha, que é aqui onde hoje é o São Francisco, junto com Vinhais Velho, fazia um grande núcleo ali que começou o Maranhão. De lá foram para a França pedir ajuda para o rei mandou fazer uma colônia francesa no norte do Brasil, onde o início disso foi a Praça Pedro II, que era chamada de a Praça do Forte, local de ajuntamento cívico-militar, e aí eu já faço um parêntese ali. A Praça Pedro II, ela é um dos poucos locais do Brasil que tem 400 anos com um formato quase inalterado, ou seja, todo circundado ali por uma paliçada e depois se tornou muralha. A gente é possível ver hoje essas muralhas ainda, ou parte delas. Toda a Praça Pedro II formava uma cidadela, foi assim que nasceu São Luís, em 1612. Nossa, muito interessante. Essa parte eu não sabia. Eu sabia que São Luís tinha sido ali aquela parte ali do forte do Palácio dos Leões, né? Foi uma das primeiras partes da cidade. Isso, ali, cercado, toda cercada lá, né? Exatamente, mas essa história eu já não conhecia. E a questão dos holandeses e dos portugueses, como que aconteceu? Pois é, aí os portugueses, na Batalha de Guaxenduba, 18 e 19 de novembro de 14, conseguiram vencer os franceses ali. Os franceses continuaram mais fortes, porém moralmente vencidos, porque perderam os principais na batalha. Foi uma derrota do mais forte, perdeu para o mais fraco, entre aspas. Quem tinha menos armas, menos homens, eram os portugueses. Mesmo assim, conseguiram vencer os franceses ali. Daí vem a lenda da Batalha de Guaxenduba, né, que é muito famosa. E passaram um ano se relacionando. Eles não se ofenderam mais. Foram para a Europa, tanto para Madrid, Espanha, quanto para Paris, lá para as coroas decidirem com quem ficaria o Maranhão. E aí, um ano depois, veio a ordem para entregar para os portugueses e espanhóis. E quem mandava no mundo português era a Espanha, né? A União Ibérica na época, de 1580 a 1640, 60 anos de União Ibérica. Então lá foi decidido, porque as coroas estavam se casando, a coroa da Espanha se casando com a coroa da França. Por exemplo, Luís XIII, estava menino ainda, adolescente, estava se casando com a rainha de Espanha, Ana de Áustria, Ana d'Áustria.
E aí as coroas não queriam melindrar, não queriam mais guerra, queriam era paz, porque estavam se casando os dois reinos. E aí foi entregue para o mundo português, digamos assim, e Daniel de Latouche foi para Pernambuco no início de 1616, e lá foi para a Torre de Belém. E os holandeses? E os holandeses chegaram em 41, porque a Holanda, ela estava ligada ainda, ela ligada à Espanha. A Espanha estava tipo colonizando a Holanda. Quando a Holanda se libertou da Espanha, começou a dominar o reino da Espanha, as possessões da Espanha. E o Brasil foi uma delas. Isso aconteceu em Salvador em 1524 e aconteceu também em 1624 e aconteceu também no todo o leste do Brasil. E ela chegou aqui em 41. 41 ficou instalada ali no Araçagi e 3 dias depois veio e tomou a cidade aqui em frente à Rampa Campos Melo, enfim, o Palácio. Lembrando que São Luís na época tinha 300, 400 habitantes, era a população de São Luís, então era muito pequena e chegaram 2.000 homens em várias embarcações, então foi praticamente entregue à cidade, não tinha como resistir. E aí, inclusive o governador na época, Bento Maciel Parente, ele disse, vocês são bem-vindos. Bem-vindos que nada, ele não tinha o que fazer. E ele foi preso, foi levado para o Forte dos Santos Reis, que hoje é o Forte dos Reis Magos, lá em Natal. E a cidade ficou 3 anos aqui, crescendo aos poucos, foi melhorando rápido. A gente tinha 3 engenhos, já se multiplicaram, ficaram 7. Em 3 anos conseguiu mais do que dobrar. O primeiro mapa do detalhado de São Luís é um mapa holandês, atribuído a Frampost, que mostra rua por rua detalhado. Aí lá em cima tem Urbe San Ludovic, São Luís, cidade, em latim, né? Cidade de São Luís. Para quem não sabe ainda ou não lembra, o nome Ludovicense vem de Luís, que é Ludovico em latim. Luís em latim é Ludovico, por isso nós somos ludovicenses. Legal, né? Muito legal. Agora a gente sabe que São Luís tem essa cultura, né, essa mistura cultural, né? São vários povos, inclusive os indígenas que estiveram aqui. Quais dessas influências o senhor destacaria aqui da nossa cidade? Olha, todo mundo tem um papel especial. Esses dias eu falei sobre eu falei sobre os tambores de São Luís para outras matérias, falei sobre o indígena, o papel dele importantíssimo. Todos eles deixaram um papel muito importante em São Luís, e no Maranhão e no Brasil, né? Hoje a gente fala, por exemplo, palavra cutucar, por exemplo, pipoca, pipocar, tudo é tupi. A gente está falando sem saber que está falando o nosso idioma tupi, guarani. A gente tem da cultura negra, a gente tem palavras como tanga, miçanga, caroço, bunda, macumba, um monte, moleque, um monte de palavras aí que vem do Umbundo e Kikongo, que são línguas, dialetos que vieram da África, e a gente fala o tempo todo sem saber que está falando africanês, digamos assim. Interessante. A gente viu, né, a gente sabe que aqui em São Luís tem várias avenidas, a Avenida Daniel de Latouche, Jerônimo de Albuquerque. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas grandes figuras, né, que ajudaram a moldar aqui São Luís. Legal a tua pergunta, muito legal. Por que eu digo que é legal? Porque você vê que tem duas grandes avenidas ou vias que lembram o lado português. A gente tem a Avenida dos Portugueses e Jerônimo de Albuquerque. A gente tem a Avenida dos Africanos, todo mundo está representado, a Avenida dos Holandeses, e tem da França, são 3. Por quê? Está no coração das pessoas. A França, ela não é por acaso, ela tratou muito bem o maranhense, por isso que ela está no coração do maranhense. Então a gente tem a Avenida dos Franceses, a Avenida Daniel de Latouche e a Avenida São Luís Rei de França. Então 3 dedicados, pelo menos. E várias igrejas, São Luís Rei de França, com dedicação ao Rei Santo, né? Que é diferente do rei o Justo, tá? Luís XIII é Luís IX é bem anterior, dos anos 1200, entendeu? Então tem essa diferença. Então a gente tem essa representação e é importante falar, porque hoje em dia eu até quero aqui parabenizar o Balanço Geral, porque o Balanço Geral está trazendo a gente para falar uma coisa que é importante. Cada vez que vai passando a nossa história, a própria cultura vai se dissipando. E a gente precisa falar sobre isso porque as pessoas se revestem de uma proteção natural. Porque o ganancioso, ele vai sempre querer empobrecer a população. E quando a gente fala de franceses, de holandeses, de portugueses também lá na época, a gente está falando da nossa história. É uma história riquíssima. Lembrando que os nossos antepassados trouxeram a riqueza para a gente. A gente era a 4ª cidade do Brasil, a gente era a 4ª província do Brasil, a gente estava no topo.
Aí hoje a gente não fala mais da nossa história, vai se empobrecendo. Então por isso que eu parabenizo o Balanço Geral, porque está trazendo à baila histórias lindas, uma das melhores histórias, mais bonita história do Brasil colonial. Tudo certo, muito obrigado. Inclusive, para a gente finalizar, a gente está completando, né, 413 anos hoje. Qual seria uma mensagem que o senhor deixaria, uma mensagem de um historiador para a população maranhense, para quem está aqui, né, um ludovicense para os próximos anos? Eu posso falar olhando para a câmera, né? Pode falar. Olha, a gente precisa cada vez mais prestigiar a nossa história. Não deixe a nossa história morrer. As pessoas vão puxando outros assuntos e vai se perdendo o que nós temos de bonito. A nossa riqueza, a gente vai deixar de ser o último lugar, o último estado, quando a gente passar a trazer a nossa história para a nossa realidade, passar a vivenciar a nossa história. Não se deixar levar por conversa, de muita gente aí que vai desfazendo a nossa história e a gente vai se empobrecendo intelectualmente. Quem se empobrece intelectualmente, empobrece o bolso em seguida. Então é preciso a gente ficar atento e valorizar a nossa história. Parabéns, São Luís, pelos 413 anos. Muito obrigado. Então, gente, nós conversamos hoje com o Antônio Norberto, ele que é historiador, que é escritor, membro fundador da Academia Ludovicense de Letras, e a gente teve o prazer aqui de estar conosco aqui. Muito obrigado.